Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo e esse é mais um vídeo Descomplicando a Matemática. No vídeo de hoje nós vamos resolver alguns exercícios da matemática básica, das equações até as derivadas de funções. Então a gente vai fazer um apanhado geral, um aulão, que a gente vai passar por equação do primeiro grau, equação do segundo grau, função do primeiro, do segundo grau, falar um pouco de limites e também chegar nas derivadas. Para assistir tudo isso, não esqueçam, gente, de se inscrever aqui no nosso canal para receber quando a gente coloca conteúdos novos como esse, um aulão, uma revisão dessa, é importante. Não esquece de também ativar o sininho de notificações e dar o joinha aí para você receber quando a gente colocar novos vídeos. Beleza, gente? Principalmente, se vocês tiverem dúvidas, comentem. E agora, bora lá pro vídeo. Então vamos lá, pessoal. Para falar de função do segundo grau, nós vamos começar aqui com um item que é h de x é igual a x ao quadrado menos 3x menos 10. Vamos dar uma olhada nessa função de segundo grau. Bom, para a gente construir o gráfico de uma função de segundo grau, é muito comum a gente querer determinar as raízes da função. O que são as raízes? As raízes, no caso de uma função de segundo grau, ela pode ter raízes, pode ter uma raiz só, ou pode também não ter nenhuma raiz. Raízes ocorrem quando o y é igual a zero. Então eu vou igualar a função a zero e vou resolver o quê? Olha só, lembra que eu falei que a gente ia revisar bastante equações? Eu vou acabar resolvendo uma equação de segundo grau. Essa equação é uma equação completa, em geral a gente vai usar a fórmula de Bhaskara, né? Então a gente vai lá para a fórmula de Bhaskara, deixa eu colocar ela aqui, ó. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. E x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta, lembrando que esse mais ou menos é porque toda raiz quadrada de números positivos dá positivo ou negativo, né? E dividido por 2a. Beleza. Aí o que a gente vai fazer? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. O nosso b é o menos 3. Então é menos 3 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, que é o que multiplica o x ao quadrado, vezes o c, que é menos 10, que é esse número sozinho. Então o nosso delta ele vai ser igual a 9 positivo porque menos ao quadrado dá mais, né? E menos 4 vezes 1 vezes menos 10, menos com menos dá mais também. 4 vezes 1 vezes 10 dá 40. Olha que legal, gente. O delta deu 49, que é um número quadrado perfeito. O que quer dizer isso? É um número que tem raiz quadrada exata, né? Então a gente vai para a fórmula do x, que é aquela que está lá. X igual a menos b, então vai ser menos 3, mais ou menos raiz de delta, que é o nosso 49 que encontramos agora. Tudo isso dividido por 2 vezes o a, que é 1. Então o nosso x será 3 positivo, mais ou menos 7, que é a raiz de 49, sobre 2. Legal, estamos no limite aqui da nossa tela, né, gente? Então tá na hora da gente quebrar em duas partes aqui. Vamos puxar para cá assim, ó, para caber aqui no espaço, né? Então a gente vai ter o x1 e o que a gente chama também de x2. Vou fazer um x2 assim com numeral comum mesmo. Não confunde com x ao quadrado, tá? Eu coloquei subscrito. Bom, 3 mais 7 dá 10. E 10 dividido por 2 dá 5. Essa é uma raiz. 3 menos 7 dá menos 4, que dividido por 2 dá menos 2. Então eu já tenho, gente, dois pares ordenados. Eu tenho as raízes, vamos chamar de R1, que é igual a 5 e 0. O y vale 0, lembra? Desde o começo a gente falou isso. E a raiz 2, que é igual a menos 2 e 0. Aí o que a gente vai fazer agora? Nós vamos calcular o vértice também. É importante a gente calcular o vértice. Quais são as fórmulas do vértice? Então aqui é o nosso formulário, né? Vamos guardar aqui, ó. Um importante formulário. Tem a fórmula do vértice, que é o x-vértice, que é menos b sobre 2 vezes a. E o y-vértice, que é menos delta sobre 4a.
Então são mais duas fórmulas aí para a gente guardar no bolso aqui, né? Então vamos lá. O nosso x-vértice, vamos calcular. X-vértice é igual a menos o b, então é menos menos 3, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Ou seja, isso daqui vai dar 3 positivo sobre 2, que é igual a 1,5 aproximadamente. Aproximadamente não, exatamente. E o y-vértice, é que às vezes aqui dá aproximado, né? Vai ser menos 49, que é menos delta, dividido por 4 vezes a, 4 vezes 1, que é igual a menos 49 quartos. Isso aqui dá 12,25, tá, gente? Então é menos 12,25. Quer dizer, a gente agora tem um outro par ordenado, que é o v, é o do vértice, que é 1,5 para o x. Olha por que eu coloco sempre ponto e vírgula, para não confundir com decimal, né? Menos 12,25. Tem alunos que perguntam, por que você coloca, professor, ponto e vírgula? Para não confundir com decimal. Legal, eu tenho esses 3 pontos, eles já são ótimas referências. Vocês vão ver que o 10 vai ser útil também, o coeficiente c, né, na hora da gente representar graficamente a nossa função. Tá? Agora eu vou construir o gráfico. Vamos pensar nos valores. Ó, o x precisa variar do 5 até o menos 2. O y vai variar bastante, né? Menos 12,25. Então eu acredito que dá para a gente fazer aqui nesse espaço, tomando cuidado de reservar bem aqui um pedaço para esse 12,25, né? Descer bastante, mas eu acredito que dá para fazer por aqui sim. Vamos colocar ele bem para cá assim, ó, que a gente vai usar muito mais a parte de baixo do gráfico. Então vamos lá. A gente vem aqui, olha só, até aqui, né? Acho que se a gente andar centímetro por centímetro, ó, até os 5, né? 5, 4, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2. Ó, deu até com alguma folga. É bom que ele não fique muito colado nas contas, né? Deixa eu apagar esse pedaço aqui que não vai ser necessário. E aí eu vou traçar meu outro eixo aqui. É o eixo vertical, o eixo Y. Eu não vou descer tanto, eu vou só fazer uma escala diferenciada para ele, tá? Para o menos 12 aí, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou marcar de, acho que 2 em 2, né? Menos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Pronto, então aqui a gente tem o menos 2. O 5 está aqui, no eixo X. No eixo Y não precisa de nada no positivo, aqui é o zerinho, né? Aqui, gente, é menos 12. Deixa ele marcado aqui. Vai ser um tanto quanto útil esse nosso menos 12. Agora a gente vai identificar os pontos, vamos lá? Então, ó, primeiro ponto, x vale 5 e y vale 0. Tá aqui, ó. Primeiro ponto. Segundo, x vale menos 2 e y vale 0. Tá aqui. Raiz 2. Raiz 1, raiz 2. Depois eu escrevo o nome delas. E o vértice é 1,5 e menos 12,25. Gente, 1,5 está aqui, ó, entre 1 e 2, né? Depois eu vou marcar ali 1 e 2, só para a gente localizar. Ele vai até o menos 12,25. Que vai estar aqui embaixo, ó, menos 12. Se aqui é menos 14, aqui é 13, 12,5, 12,25 é uma coisa bem coladinha ali no menos 12. Tá? E esse ponto é o que a gente vai chamar de vértice. Então eu vou colocar aqui V. Aqui eu vou chamar de R1 e aqui de R, vamos por aqui em cima, ó, R, nossa gente, tá boando minha caneta, tá poderosa aqui de tinta, R2, tá? Aí o que a gente vai fazer? Construir a nossa parábola. Agora vem a parte mais, precisa dar habilidade aqui, né? Deixa eu tirar o 5 da frente. Então a parábola é sempre difícil porque a gente não utiliza régua, né? Tentando obedecer ali alguma simetria mínima que seja, né? Deixa eu apagar esse menos 2, depois escrever ele de novo. Tá aqui, meio tremida, mas está aí a nossa parábola. Vocês vão perceber que eu tomei um cuidado matemático aqui importante. Vocês devem ter percebido que eu estava menos preocupado com a arte do que com a... aliás, eu estava menos preocupado com... Isso mesmo, com a arte do que com a matemática. Eu estava mais preocupado com a matemática. Vocês viram que eu passei aqui nesse ponto. Ele é um ponto importante. Ele é o menos 10. Aí você fala, o que é esse ponto, professor? Quando o x zera,
o y vai valer menos 10. Por quê? Pensa, se você colocar 0 aqui no lugar do x, você vai ter 0 ao quadrado, menos 3 vezes 0, zerou tudo, sobrou só o menos 10, que é esse ponto. Certo, gente? Então tá aí a nossa parábola, função do segundo grau aí resolvida, tá? Vamos ver mais algumas funções do segundo grau? Então a nossa próxima função, ela vai ser m de x é igual a menos x ao quadrado mais x menos 3. Função do segundo grau, completa também. Então a gente começa fazendo as raízes. Raízes. Lembrando que raízes são aqueles pontos onde o y vale 0. Substituiu por 0. Ficou com uma equação de segundo grau. E a gente vai apelar lá de novo para a fórmula de Bhaskara. Então vamos lá. B ao quadrado, que é o delta, né? B ao quadrado, então 1 ao quadrado. Agora, ó, de memória, hein? Sem escrever fórmula. 1 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é menos 1, esse menos 1, vezes o c, que é menos 3. Então a gente vai ter o nosso delta igual a 1, menos com menos com menos, 3 menos, né? Quantidade negativa, quantidade ímpar de menos, dá menos, gente. Isso daí é uma coisa legal. Se você conta e tem 1, 2, 3 negativos, é ímpar, dá menos. Se fosse 2, mais. Né? Quantidade par de negativos dá mais, quantidade ímpar dá menos numa multiplicação, tá? Então, ó, menos 4 vezes 1 vezes 3 dá 12. O nosso delta deu negativo. Gente, lembrando, o delta na segunda parte da fórmula, ele vai dentro de uma raiz. Então isso significa que a solução dessa equação do segundo grau é uma solução vazia. Não possui raízes. E aí, professor, o que a gente faz? Perdemos tempo fazendo isso? Claro que não. Ele não possui raízes, mas ele vai ter vértice. Então vamos fazer o vértice. O vértice, x vértice, é igual a menos b, então é menos 1, sobre 2 vezes o a, que é menos 1. Portanto, o nosso x vértice vai ser menos 1 sobre menos 2. Menos com menos na divisão dá mais, então dá 0,5 positivo, né? E o y vértice, ele vai ser menos o delta, então menos menos 11, dividido por 4 vezes o a, que é menos 1 também. Então a gente vai ficar com 11 negativo, 11 positivo, aliás, 11 positivo, só que agora é dividido por menos 4. Né? Então 11 por menos 4 vai dar menos 2,75. Esses pontos, esses pares, quer dizer, essas coordenadas, elas são do par ordenado do vértice. Então, vamos fazer ele aqui, ó, escrever ele aqui. O vértice eu já tenho. Ele é x valendo 0,5 e o y valendo menos 2,75. Agora, gente, importante. Você já tem o vértice, mas ele é suficiente para fazer o gráfico de uma função de segundo grau? Não, é pouco, né? Então o que a gente faz? Vamos pegar esse vértice e vamos pegar os vizinhos desse vértice. Os vizinhos inteiros, olha só, você tem o x valendo meio. Quem são os vizinhos inteiros? Olha, eu tenho um vizinho aí que é o x valendo 0. Do outro lado eu tenho o x valendo 1. 0 para o lado esquerdo, 1 para o direito. Vamos mais à esquerda, menos 1. Vamos mais à direita, 2. Gente, esses 4 pontos eles serão mais do que suficientes para a gente determinar o nosso gráfico, né? Só que agora é o seguinte, tem que substituir na expressão. Então a expressão ela vai ficar assim, ó, menos 0 ao quadrado mais 0 menos 3. Corta, corta, deu menos 3. Lembra de uma coisa importante? O nosso gráfico
ele corta o eixo no coeficiente c, a função do segundo grau. Então veja só, o x valendo 0, ele vai cortar o eixo y bem no c, que é menos 3. Agora e se for 1? Menos 1 ao quadrado, mais 1, menos 3. Gente, menos 1 ao quadrado dá uma vontade de pôr mais, né? Mas não é não. Menos 1 ao quadrado, assim, sem parênteses, você faz primeiro 1 ao quadrado que dá 1, depois põe menos. Então fica menos 1 mais 1, menos 3. Corta, corta, olha quem sobrou de novo. Aí você vai falar, deu igual? Sim, lembra que o 0 e 1 são simétricos, vizinhos da direita e da esquerda? Então tem que dar uma relação simétrica, né? Eu imagino que esses dois, por serem simétricos também, e na hora do gráfico vocês vão entender bem essa história da simetria. Eles vão funcionar muito bem também e vão ter o mesmo valor do y. Então vê lá, ó, menos, agora é menos 1 ao quadrado, mais menos 1, menos 3. Essa conta vai ficar assim, ó, menos 1 ao quadrado dá mais 1, com menos de fora, menos 1, do mesmo jeito, né? Mais menos 1 dá menos 1 também, e menos 3. Pronto. Eu tenho menos 1, menos 1, menos 3, que dá menos 5. Então acho que esse também vai dar menos 5, vamos ver? Menos o x, que vale 2 ao quadrado, mais 2, que é o x, menos 3. 2 ao quadrado é 4, com negativo, menos 4. Mais 2 e menos 3. Menos 4 mais 2 dá menos 2, com menos 3, menos 5. Beleza, gente, a gente já tem os pares ordenados suficientes aqui. O meu y ele vai variar ali até o menos 5, né? O meu x até o 2, do 0 até o 2. Então esse pedacinho aqui eu acredito que tá beleza, gente. Suficiente para a gente fazer o nosso gráfico. Vamos ver? Suficiente mesmo. Eu vou precisar só da parte de baixo do gráfico, inclusive ele tem concavidade para baixo. Então assim, eu vou fazer o meu x bem aqui, bem para cima mesmo, né? Fazer ele aqui assim, ó. Então eu vou colocar, o y vai passar mais ou menos por aqui. Não, aqui tem que ser o menos 1, né? O x vai do menos 1. 0, 1 e 2. Pronto. Aqui tá bom para o x. Agora vamos fazer o eixo y. O eixo y ele estará por aqui. Certo? Está aqui o eixo y, né? E vamos colocar as medidas do y que vai até o menos 5. Aqui, gente, eu vou ter que fazer uma escala de 1 em 1 centímetro. Tudo bem a escala ser diferente, viu? Não precisa ser uma escala idêntica do outro eixo. Entre os eixos, no mesmo eixo a gente respeita a escala, né? Do 1 até o 2 tem que ser igual do 0 até 1, né? E até o menos 1 também. Só que aqui no outro eixo a gente pode fazer uma nova escala. Não tem problema nenhum, não. Às vezes vai ser até obrigatório fazer um negócio desse, dependendo da circunstância do exercício, né? Digamos que você está falando de horas e quantidade de carros produzidos numa montadora. Não dá para ser 1 para 1, assim, né? Então, é complicado. A gente vai precisar de uma escala diferente. Então, vê só. 0 e menos 3, x valendo 0, y valendo menos 3. Está aqui. X valendo 1, y valendo menos 3 também. Opa, o outro ponto então está por aqui, ó. Simétrico ao primeiro. Lembra da simetria que eu falei? Ó, os vizinhos. X valendo menos 1, y vale menos 5, ó. Vai descer aqui no menos 5. Tá aqui. E x valendo 2, y também vale menos 5. Eu acho que vocês não estão vendo esse pedaço do gráfico, né, gente? Deu uma atropeladinha aí, né? E agora? Vamos lá. Vai dar para vocês terem uma boa referência. Vocês estão vendo bem no limite. Eu tô com medo de vocês não enxergarem depois. Eu tava dando uma olhada aqui. Tá bem no limite. Vocês vão ver a rabeirinha do gráfico ali, ó, o último pontinho, ó. Deu até uma gambiarrinha para cima aqui para vocês enxergarem com o ponto bem no limite. Mas tá lá. Olha, tá ali, hein, gente. Tá exprimido. Bom, agora o vértice, gente. O vértice, um ponto tão importante, ó. 0,5 é aqui, né? E menos 2,75 é quase menos 3, né? Então ele vai vir pra cá assim, ó. Cara, 2,75 é aqui, né? Coladinho assim no menos 3. Então tá aqui. Você vê que ficou sutil aqui a curva, né? Então a gente vai fazer uma curva que vem pra cá. E eu vou continuar aqui. Vocês não estão vendo a continuação, mas eu garanto pra vocês que ela tá lá.
E tá aí nossa parábola com cavidade para baixo dessa vez. Certo, gente? Tudo bem? Então esse é o segundo exercício, um que não tinha raízes, né? O que fazer quando não temos raízes? Tá aí. Esse é o nosso exercício. E é isso aí, pessoal. Nosso vídeo vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a atenção, a audiência de vocês. Eu quero pedir para vocês não se esquecerem, se você assistiu até aqui, não se esqueça, gente, de deixar o seu joinha no nosso vídeo, que vai ajudar muito. Apertar o botão de inscrição também, apertar o sininho de notificações, que vai ajudar muito o nosso canal a ganhar relevância aqui no YouTube. Beleza, gente? Até o próximo vídeo. Tchau!